E- Ora, muito boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao painel 7, Derecho Digital, el impacto de la tecnología en los derechos humanos en el siglo XXI. Estamos na Rei João Carlos, neste caso na Fundação, aqui na sede, na Rua Bezerra, e cumpre-me a mim, como criador e fundador deste simpósio, e neste caso aqui, juntamente com a Giovana de Moraes Figueiredo Cruz, coordenar estes trabalhos. Neste caso, a Giovana também pertence a esta estrutura do Iberojur e está a assessorar outros colegas e presidentes de mesa em outros painéis simultâneos, nomeadamente online, portanto não se irá juntar a nós, portanto cumpre-me a mim gerir com muita honra estes trabalhos. Neste caso aqui, como todos os presentes na minha sala presencialmente e nas salas virtuais são falantes de português, eu vou usar esta bela língua de Fernando Pessoa, para não dizer de Camões, para nos fazer representar e também para fazer pela primeira vez em Espanha um painel, neste caso em língua portuguesa, e ia dizer ibero-americano, mas neste caso ele usou português, ele usou brasileiro. E neste caso muito bem equilibrado entre o que é a presença física dos autores aqui na sala e dos autores em várias partes do Brasil, representando várias universidades, e também remotamente a partir de Portugal. Independentemente do que diga o programa que passou pela nossa aprovação, eu vou fazer uma gestão sanduíche, que é, aproveitando a presença de todos os autores já na sala virtual, vou intermediá-los com os presentes autores aqui junto comigo na mesa, para não haver nenhum tipo de discriminação. E então, neste caso, embora seja uma parceria dupla, eu vou nomear, eles se quiserem podem trocar por questões de oportunidade científica. Tenho comigo a Patrícia Anjos Azevedo, que depois apresentarei, e o Marco Rodrigues, que estão presencialmente comigo aqui na mesa e nesta sala, neste caso a sala de atos da Universidade de Rei João Carlos aqui em Madrid, em que em que se está a passar os trabalhos da tarde do 8º CIDIGIN, o Congresso Internacional de Governança e Inovação, que já tem 8 edições e na qual nós estamos bianualmente convidados aqui como residentes neste período do ano aqui em Madrid. E nessa circunstância, Patrícia Anjos Azevedo e Marco Rodrigues têm duas propostas de comunicação aqui ao nosso simpósio, que posso até dizer com muito orgulho e não com falsa modéstia, que gerou 2 painéis, portanto foi a proposta mais potente que houve aqui cientificamente. Não que não haja nominalmente painéis que tenham mais pessoas por dia, a questão é que nós, juntando os 2 painéis, daríamos o peso de o dobro de um painel normal de outras matérias. Portanto, quer dizer que acertámos naquilo que são as vossas investigações, aquilo que é oportuno e interessante para nós, e o direito digital e o impacto da tecnologia nos direitos humanos no século XXI encheu esta sugestão científica de muito glamour, qualidade e, naturalmente, de muitas horas de trabalho, neste caso para mim, que fui eu que aprovei todos os trabalhos aqui deste congresso e deste simpósio que me cumpre coordenar, neste caso, com esta mesa. Dar nota de que, se não todos, pelo menos a grande maioria, teve apontamentos que eu passei à direção do Iberojur para corrigir as vossas publicações e os vossos artigos para publicação. No entanto, estão todos inequivocamente, quer por qualidade, por extensão e pela exatidão da vossa investigação, aprovados para apresentação oral. No entanto, alguns de vós, se não mesmo todos, uns terão um bocadinho mais de trabalho, outros terão menos, terão que cumprir com algumas fases da call para efetivamente verem o vosso artigo aprovado. Dar nota a todos já também previamente de que devem ter aproximadamente um mês, no fim do dia de hoje, a contar com agosto, portanto no início de setembro, para enviarem inequivocamente o artigo já revisto e aprovado para integrar a obra que vai sair deste congresso, como é normal. Normalmente demora o máximo 12 meses. Esta anterior do 7º CIDIGIN acabou de sair agora no Tremblant, depois vem nas páginas do Iberojur ou mesmo nas minhas páginas profissionais. Saiu exatamente ontem, no Tiré saiu há aproximadamente um mês, mas para as tiragens em livro digital e em livro físico,
e na viagem para cá, eu, com a minha capacidade académica, indexei-o, também agradeço aqui desde já a colaboração da Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca e da Biblioteca Europeia da Faculdade de Direito, que indexou a obra que eu entreguei lá com todos os autores, de há 2 anos atrás, do congresso aqui, já ficaram todos listados na Dialnet, portanto, no mundo ibero-americano, europeu e em todo o científico mundo que importa, estão todos pelo menos listados. Alguns com os conteúdos abertos e outros com os conteúdos fechados, uma vez que é um livro de uma editora fechado. De qualquer das maneiras, espero que depois da apresentação possam aprimorar os vossos artigos para eles darem à estampa, mostrando a potência científica, a qualidade e interdisciplinaridade e abertura deste painel. Então, assim, primeiro será Patrícia Anjos Azevedo, e o segundo, por razões de natureza prática, vai ser o primeiro online, para fazermos o tal intermediário de entre online e presencial. Será o Francisco Teodoro Costa Júnior, Jusileia Feitosa Damasceno Costa e Tancredo Branco Neto da Unifeu. E então serão os segundos. Francisco, já o vejo aí, salvo erro no meu lado esquerdo, vão ser vocês. Dar uma nota também prévia aqui para a apresentação. No caso dos artigos, que neste caso aqui é um exemplo muito interessante de painel, temos artigos em bititulação, em trititulação e em titulação individual, para todos os gostos. Claro que os da titulação individual terão que fazer a apresentação individual, obviamente. Os que tenham mais que um autor estão liberados por este presidente de mesa para eleger, utilizar a totalidade do tempo para um apresentador, um autor, ou dividir equitativamente, ou por 2 ou por 3, o tempo que eu vou dar e que vão ser aproximadamente, salvo alguma exceção ou alguma perda de rede, 10 minutos a toda a gente para concluírem a apresentação do vosso trabalho. Neste caso, o terceiro vai ser a Patrícia Helene da Rosa Sardeto. Ver se eu não estou a esquecer aqui de ninguém. 1, 2, 3, 4, 5, exatamente. 1, 2, 3. Neste caso aqui, o quarto vai ser outra vez a Patrícia com o Marco. Claro que neste caso aqui, esta dupla é duplicada, esta dupla de autores é duplicada na apresentação de 2 artigos. Podem escolher também, Patrícia e Marco aqui presentes, 2 modalidades. Um apresenta o primeiro artigo, outro apresenta o quarto artigo, ou ambos apresentam 5 minutos, ou uma outra combinação, 7-3, 6-4, de ambos os artigos. E afinal, e a pedido da própria também, porque por razões profissionais não se pôde inscrever ainda na listagem agora e vai estar a entrar agora, a Inês, vai fazer no horário, aliás Inês, já estou a vê-la aí movimentar na sua câmara, bem-vinda. Precisamente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, estava a dar tempo de poder chegar, porque eu estava a Muito ver obrigada. combinado. Muito bem-vinda, desta vez não nos encontramos presencialmente. É Vamos verdade, é verdade. mas daqui a 2 anos espero outra vez, e muito obrigado também por ter elegido o meu painel, como outras vezes, para Sim, é a sua verdade. Muito matéria, obrigada, Sr. Professor. caso pela Universidade Católica Portuguesa. E neste caso a Inês fica com uma tripla obrigação, portanto, uma já está, a outra acompanha os colegas dentro da medida do possível. Neste caso vai ser a integridade do Congresso, e vai fechar esta mesa. Depois só direi eu umas palavras para depois passarmos à mesa a seguir, que é coordenada pelos coordenadores e colegas da Universidade de Salamanca. Assim, e sem mais, para 10 minutos, vou dar a palavra ou à Patrícia Anjos Azevedo ou ao Marco Rodrigues, neste caso à Patrícia, da Escola Superior de Tecnologias de Educação do Porto, de Tecnologias de Gestão do Porto, Portugal, e eu, no caso do Marco, a Universidade Portucalense, se a memória não me trai. Meus queridos amigos, uma parceria científica e não só, portanto, uma excelente parceria para todos os efeitos, que muito me honra acompanhar desde sempre e desde o início, e acompanhar também individualmente desde que os conheço, não só dos eventos Iberojur, mas de outros eventos internacionais na área do direito, e com quem estive a última vez que nos vimos os três na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto, onde eu estive pela primeira vez como palestrante plenário, e portanto agradeço também o convite e o desafio que eu lhes fiz em eles poderem
não era para fazer ao meu simpósio, era para fazer uma submissão de trabalho. Eles, por alguma razão, que penso que tenha a ver com o interesse desta matéria, submeteram duas matérias muito interessantes, completamente diferentes, uma de direitos humanos e societário, no sentido digital do século XXI, e outra da matéria de tributação, uma declaração de interesses, matéria onde eu também leciono, mas com algumas restrições, mas matéria onde eu publico já várias vezes, em vários sítios do mundo, quer no Brasil, quer em Portugal, pelo menos, não calhou ainda em Espanha, mas já tivemos alguns convites, com a Patrícia Azevedo, que ela sim é especialista e professora de Direito Tributário e Administrativo e Fiscal em Portugal, para além de outras áreas também que toca. Mas numa em que temos escrito juntos, e neste caso ela está discricionada para escrever o que entender com quem quiser, mas eu tenho escrito, não digo na última década, mas pelo menos no século XXI, exclusivamente em direito tributário com ela e com muita honra. Queria deixar também essa nota. Portanto, para falar sobre a tributação por parte do Estado da fonte de obtenção dos rendimentos, que é uma matéria que a mim me interessa muito como contribuinte, vantagens e desvantagens num contexto do direito fiscal internacional. Patrícia Anjos Azevedo, minha querida amiga e colega de várias lutas académicas e outras, a sala é sua, bem-vinda à Rei João Carlos. Penso eu que é a primeira vez presencialmente e com muita honra e com um efeito diferente. Não é só a proximidade aqui com este moderador, que, ao contrário do que possam pensar os nossos colegas online, é mais bonito ao vivo do que fica no computador. Mas é diferente, é uma experiência diferente e podem beber também do que é o salero e aquele calor também espanhol, diferente do que é as nossas latitudes, quer em Brasil, quer em Portugal. Seja bem-vinda. Antes de mais, muito boa tarde a todos. Eu penso que me ouvem mesmo aí em casa, portanto é uma honra estar aqui presente. Agradeço também as simpáticas palavras aqui do colega e amigo Dr. João Prensa Xavier. De facto, nós dividimos aqui as apresentações, portanto eu faço a totalidade da apresentação número 1 e depois o Dr. Marco Rodrigues faz a totalidade da apresentação número 4. O tema aqui da tributação por parte do Estado da fonte de obtenção de rendimentos é um tema sempre muito atual, sempre muito pertinente no âmbito do direito fiscal internacional, porque precisamente uma das matérias mais sensíveis neste âmbito, e estamos a falar em situações jurídico-fiscais plurilocalizadas, ou seja, em contacto com mais do que uma jurisdição, é um tema que traz vários problemas práticos. Portanto, e aqui os dois critérios de conexão mais utilizados são precisamente a fonte de obtenção de rendimentos e a residência do contribuinte, que eu já apresentei num outro evento há pouco tempo. Neste caso, vamos centrar na questão da fonte, a fonte de obtenção dos rendimentos, e vamos perceber que é bastante importante e tem vários contextos e, portanto, depois tem vários argumentos a favor e contra. O critério da fonte de obtenção de rendimentos determina basicamente que um determinado rendimento será tributado no local onde ele é obtido. O problema hoje em dia, e com a digitalização da economia e a globalização da economia, que nem sempre é fácil perceber qual é a fonte de obtenção dos rendimentos. E temos ainda outro problema. Normalmente o critério da fonte de obtenção dos rendimentos é utilizado cumulativamente com outros critérios, designadamente a residência do contribuinte, o que coloca problemas de dupla tributação positivos, que muitas vezes são resolvidos pelas convenções para evitar a dupla tributação, portanto métodos bilaterais ou multilaterais, estando mais do que dois Estados envolvidos nesse caso, ou então através de métodos unilaterais, ou seja, nas legislações internas de cada um dos Estados, designadamente método de isenção, método de crédito de imposto. Não vamos falar aqui propriamente, tecnicamente, dessas situações, vamos apresentar, portanto, o ponto de vista da apresentação 2 é esse, argumentos a favor e contra a tributação pelo Estado da fonte. O primeiro argumento a favor prende-se com a preservação das receitas fiscais dos Estados importadores de capitais. Basicamente, o Estado da fonte apresenta custos administrativos e de controle da tributação. Basicamente, é o Estado onde, portanto, os rendimentos que resultam das atividades desenvolvidas nesse território são gerados e, portanto, isso também tem custos para o próprio Estado. Portanto, se esse Estado propicia condições para a obtenção desses rendimentos, é normal que ele reclame legitimamente as suas pretensões tributárias. E, além disso, é normal que ele queira aplicar o princípio da igualdade na tributação dos contribuintes, não é, em situações iguais, portanto, tratar o que é igual, diferente do que é diferente, na medida objetiva da diferença. Nisto consiste o princípio da igualdade.
Portanto, aqui potencia-se com a aplicação do critério da fonte um tratamento idêntico aos investidores, independentemente da residência, da sede ou direção efetiva, de terem ou não um estabelecimento estável naquele território. Isto é um primeiro argumento a favor. Um segundo argumento a favor, incentiva ao investimento e ao desenvolvimento da competitividade internacional. Pois claro, então aqui o planeamento fiscal, as escolhas legítimas dos contribuintes, eu quero falar de planeamento fiscal legítimo, não do ilegítimo e não também do abusivo da zona cinzenta, estou a falar legitimamente, podem escolher a melhor jurisdição para fazerem os seus investimentos, pois claro que sim. E então, neste caso, obviamente que os Estados entre si competem para serem mais atrativos fiscalmente, o que pode também ser, por outro lado, uma desvantagem em certo ponto, e já lá chegaremos. Em terceiro lugar, temos aquilo que se chama a vantagem do princípio do benefício. O que é aqui o princípio do benefício? É que, basicamente, se eu sou uma investidora e eu vou, digamos assim, obter os meus rendimentos num determinado Estado, eu vou usufruir das infraestruturas, dos serviços públicos e da burocracia desse Estado e, portanto, obviamente, se os impostos são para financiar despesas públicas, não é, via o respectivo pagamento, vai-se propiciar com o maior pagamento do imposto um maior desenvolvimento dessas jurisdições e, portanto, essas jurisdições têm todo o interesse, de facto, em atrair investimento, mas ao mesmo tempo, se eu obtenho o benefício desse investimento que faço noutro Estado que me propicia as condições, é normal que esse Estado reclame legitimamente as suas pretensões tributárias e assim consiga encher os cofres do Estado para futuramente auxiliar outros investidores e eu também, na expansão da minha empresa, por exemplo. Em quarto lugar, outra vantagem é a maior perspectiva de cobrança efetiva dos impostos. Esta aqui acho que é óbvia. Portanto, a máquina da administração fiscal é complexa e seria, imaginem ao nível europeu uma autoridade tributária aduaneira, seria quase impossível a cobrança efetiva dos impostos se centralizássemos, por exemplo, em Bruxelas a cobrança dos impostos. Portanto, isso não pode ser. Cada Estado, de facto, tem a sua máquina tributária, mais ou menos complicada, mais ou menos burocrática, mas cada Estado tem a sua. E, portanto, aqui, se garantirmos que o Estado da fonte de obtenção de rendimentos tributa os rendimentos produzidos nesse território, ele vai, efetivamente, ter maior hipótese de cobrança efetiva dos impostos. E, portanto, aqui existe um mecanismo de retenção na fonte. Imaginem até, por exemplo, que o contribuinte é fiscalmente não residente, a retenção na fonte, se estivermos a falar do caso português, é efetuada a título definitivo, ou seja, isso quer dizer que efetivamente aqui faz-se logo a retenção à partida e, portanto, aqui não há hipótese de fuga e, portanto, é mais fácil cobrar efetivamente os impostos. Depois isto será naturalmente, como quinta vantagem, um limite à evasão fiscal, porque efetivamente vai haver uma maior dificuldade em não pagar o imposto ou em transferir a fonte dos rendimentos para outro Estado. Era mais fácil, por exemplo, se estivéssemos a falar do critério da residência, alterar a residência fiscal do que propriamente alterar a fonte de produção dos rendimentos. E, portanto, isto também vai permitir alguma neutralidade para efeitos fiscais e, portanto, aqui a alocação da tributação dos rendimentos ao Estado da fonte diminui comportamentos evasivos dos contribuintes. Em sexto e último lugar, em termos de vantagem, isto depende do ponto de vista aqui, mas se não houver uma combinação da utilização do critério da residência e do critério da fonte que são utilizados simultaneamente nos países da Europa continental, como é o caso de Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália, por exemplo, portanto, os critérios fonte e residência são adotados, portanto, cumulativamente, que isso pode gerar alguns problemas de dupla tributação internacional, isso sim. E, portanto, aqui uma das vantagens é que, efetivamente, se forem utilizados de forma combinada, nunca vai haver situações de dupla tributação negativa. Pode haver dupla tributação positiva, porque a dupla tributação negativa seria péssima, não é? Em termos da questão da igualdade e tudo mais, e a capacidade contributiva, mas a dupla tributação positiva tem remédio, tem resolução, e já falei disso na parte introdutória. Por outro lado, temos alguns argumentos desfavoráveis, costumam dizer o senso comum que não há bela sem senão, portanto, não há sempre as vantagens todas de um lado, também temos as desvantagens. Por exemplo, se estivermos a falar no âmbito da União Europeia, o primeiro argumento desfavorável, o critério da fonte de obtenção de rendimentos como justificativo de legítimas pretensões tributárias pode ser um obstáculo ao estabelecimento de uma plena união económica e monetária, porque desde logo a tributação pelo Estado da fonte
pode ser uma barreira à liberdade de estabelecimento, prestação de serviço e de circulação de trabalhadores, por exemplo, porque pode não me interessar ser tributada naquele Estado, obtendo rendimentos naquele Estado. Imaginem, por exemplo, que a tributação é muito mais elevada do que, por exemplo, no Estado da minha residência, então eu estou quieta no Estado da minha residência, não vou obter rendimentos fora, e portanto isto pode ser um obstáculo. Claro que depois aqui há algumas recomendações da União Europeia, algumas medidas para eliminar aqui alguns problemas potencialmente que possam ser aplicáveis, designadamente no caso de três rendimentos especiais, dividendos, juros e royalties, que normalmente são os que trazem mais problemas. Em segundo lugar, como desvantagem, temos a disparidade de definições de fonte de rendimento, portanto, quer o critério da residência, quer o critério da fonte não são uniformes, não há uma definição, por exemplo, da OCDE, não há uma definição na Convenção Modelo da OCDE sobre o rendimento e o capital, que é utilizada nas convenções de dupla tributação, por exemplo, que Portugal celebra com outros Estados, e, portanto, normalmente a Convenção remete para as legislações internas, ou seja, as legislações internas não estão harmonizadas, os Estados têm soberania fiscal e, portanto, podemos ter aqui um problema na definição do conceito. E, de facto, isso pode nos trazer problemas práticos bastante complexos. Em terceiro lugar, a não garantia da neutralidade na exportação de capitais, apesar de, por um lado, se garantir uma certa neutralidade, isto não está totalmente salvaguardado, porque efetivamente as diferenças de tributação entre os Estados podem influenciar as decisões de investimento. Portanto, aqui só seria, portanto, totalmente neutro se os diferentes Estados, as diferentes jurisdições, se eles assegurassem taxas de tributação exatamente iguais, o que é irreal, isso não acontece. Portanto, aqui, desde logo, as diferenças em termos de tributação podem-se justificar por menores necessidades orçamentais, por exemplo, são zonas, algumas delas, de menor pressão fiscal. Ok? Portanto, por exemplo, os países do petróleo, por exemplo, normalmente tendem a tributar menos, porque tem muita riqueza mineral, não é? Pronto, e por isso é que temos aqui algum problema. Em quarto lugar, a falta de garantia de equidade e de respeito pela capacidade contributiva. Mais uma vez aqui, se nós estivéssemos a falar puramente da aplicação do critério da fonte de obtenção de rendimentos, não asseguraríamos a equidade da tributação, porque se ele não for aplicado de forma combinada com o critério da residência, pode haver situações que escapam à tributação, isso não seria bom, e podia haver aqui também situações de treaty shopping e de fuga à tributação. Portanto, aqui o sujeito passivo, de acordo com as suas circunstâncias pessoais e familiares, etc., poderia aqui ir buscar diferenças relativamente a outros que não podiam não se aplicar aqui neste contexto, portanto é preciso ter aqui algum cuidado. Em quinto lugar, aumento dos custos de capitais e da tecnologia de origem estrangeira no estado da fonte. Aqui podemos estar a falar da escassez de capital e de tecnologia provenientes do estrangeiro, que pode aumentar o custo de produção e colocar em causa o desenvolvimento económico do país da fonte, que também pode ser problemático aqui. Em sexto e último lugar, antes de concluir, temos a questão da concorrência fiscal prejudicial, que é aquilo que a OCDE se ocupa há muitos anos e faz relatórios sobre este assunto, muito embora a OCDE só produza soft law, não propriamente hard law, portanto são recomendações, mas há um relatório sobre a harmful tax competition, um problema emergente, não é? E, portanto, aqui a concorrência fiscal prejudicial é bastante comum, portanto, aqui numa área de grande mobilidade, como é o caso dos fluxos de capitais, e, portanto, aqui a OCDE tenta promover a harmonização, a cooperação, a troca de informações entre os Estados, mas isso nem sempre acontece, isso já seria aqui outro problema que não vou falar, a questão da troca de informações efetiva. Em conclusão, efetivamente agradeço a atenção. Acho que estas matérias valem a pena, depois quando sair a publicação escrita, acho que isto vale a pena pelo menos pensar sobre estes assuntos, muito embora nem toda a gente seja propriamente técnica da área de direito fiscal, isto é bastante técnico, mas interessa-nos sob o ponto de vista, lá está, de contribuintes, nem que seja, e portanto isto é muito importante, a matéria dos fatores de conexão para efeitos de tributação. O planeamento fiscal é perfeitamente legítimo, se for dentro das faculdades permitidas pelo legislador, mas efetivamente os Estados têm alguma forma de blindar as legislações precisamente para evitar que haja conflitos de dupla tributação negativa, que isso é que não seria aceitável do ponto de vista fiscal. Muito obrigada pela atenção. Muitíssimo obrigado, professora Patrícia José Azevedo. Começar pelo brilhantismo da sua apresentação, a oportunidade da matéria, aliás, fui eu que fiz a avaliação de todos estes artigos e dei logo nota de muita utilidade, sobretudo para o século XXI, destas matérias, que mais não seja da ótica do contribuinte, e depois dizer outra coisa aqui, já também baseado na minha declaração de interesses, que é muito óbvia. Na realidade, quando a gente está
face a um colega do saber saber e do saber fazer, como é o caso, depois estas matérias parecem particularmente fáceis e transparentes. Portanto, muitos parabéns para vocês que criaram este artigo e esta disrupção. Aguardamos que o artigo completo possa ser revisionado em todos os quadrantes, nomeadamente no Brasil e em Espanha, onde a tributação não é exatamente igual, nem nas mesmas taxas que em Portugal. E dizer outra coisa, que é, na realidade, o saber saber e o saber fazer fazem parecer que estas matérias são muito mais simples do que o que são. Muito obrigado pela transparência e pela clareza que sempre põe nas suas comunicações, doutora Patrícia. Ora bem, neste caso, a seguir, e conforme confirmado, Teodoro Júnior, informar Vossa Excelência, ilustre amigo, que aqui não parece travar a internet. Pode ser que na sua localização, que presumo que seja em São Paulo, o tráfego esteja mais difícil. Nós aqui, em princípio, estamos a ouvir-vos bem e a interagir relativamente bem. De qualquer das maneiras, muito obrigado pela sua nota. Já estão ambos no painel, a Jusileia Costa também, juntamente, e claro, Tancredo Costa Branco Neto, presumo que também com o autor nesta parceria fantástica do artigo que vocês aqui trazem, estará dispensado de apresentar, uma vez que vocês, na modalidade que eu aqui permitirei, irão fazer entre vocês a apresentação deste artigo, depois me dirão. Ambos vêm, aliás, todos vêm da Unifiel, neste caso, da Grande São Paulo, se a memória não me trai. A sala é vossa para 10 minutos. Muito obrigado por terem submetido esta matéria também aqui ao nosso simpósio. E bem-vindos também, segundo me recordo, também pela primeira vez os eventos dos Iberojur, nomeadamente aqui ao Sindigim, à Escola de Direito da Faculdade Rei João Carlos de Madrid. A revolução digital do século XXI e a necessidade contínua de proteção aos direitos humanos. Se tivessem estado presentes e tido a oportunidade de apreciar as palestras plenárias da manhã de trabalhos entre hoje as 10 e as 14, naturalmente, objetivamente, todos perceberiam a importância desta matéria e de certeza que os colegas aqui irão apresentar a sua notória versão do que é a necessidade de proteção de direitos humanos, sobretudo porque a revolução digital do século XXI ultrapassa muito do que seria a própria ficção. Sejam bem-vindos, Teodoro e Jusileia, a sala é vossa para 10 minutos. Muito obrigado. Obrigado a todos. Quero dizer bom dia ou boa tarde, dependendo do local. A gente escolheu um consenso que eu vou apresentar praticamente sozinho aqui no caso, né, para maximizar o tempo, a gente tem 10 minutos, né? Gostaria mais uma vez de cumprimentar a todos do Iberoju e eu queria compartilhar o slide, se possível, para facilitar a apresentação. Vamos lá, a ver se eu consigo autorizá-lo a partir daqui, porque não tenho ninguém do staff, senão o Vinícius vai dar uma ajuda. Ora, vamos lá. Tem que colocar em compartilhar a tela. Professor, ele faz automático isso, viu? Ah, muito bem. Ele mesmo coloca. Perfeito. Muito obrigado, Vinícius, pela sua ajuda. Teodoro, já estamos Estamos aí no caso? perfeitamente, perfeitamente. Pronto. Então, a nossa temática aqui é sobre a Revolução Digital do século XXI e a necessidade, só um momentinho, minha garganta está muito formada, e a necessidade de proteção dos direitos humanos, né? O artigo é de Francisco Teodoro, Juscelino Feitosa e Tancredo Castelo Branco Neto. Então, a introdução. O presente trabalho ele tem como finalidade analisar a constante revolução digital, que inclui dentro dela o desenvolvimento tecnológico que a sociedade vem passando nos últimos 25 anos. Desde 2000 para cá, nós temos uma grande revolução digital em curso, né? E como direito, principalmente o direito brasileiro, vem acompanhando essa revolução. Essa revolução está ligada à expansão da internet, das redes sociais, do avanço das tecnologias de informática, com o avanço do uso da popular dos aplicativos de inteligência artificial, a chamada IA, e seus impactos que são comparados ao surgimento da Revolução Industrial no século XVIII, né, que afetou o mundo todo e a sociedade, como surgiu entre novos direitos. Naquela época, no século XVIII, você teve alteração do direito do trabalho, dos direitos sociais, e aqui é a mesma coisa, né? A internet ela está mudando praticamente a visão do direito. E a mudança é tão constante, tão rápida, que o próprio legislativo ele não consegue acompanhar essas mudanças, principalmente aqui no Brasil. Então, é um impacto muito grande. Era uma coisa que imaginávamos teríamos essa realidade há 100, 200 anos, hoje nós temos uma realidade
praticamente constante do uso da inteligência artificial, por exemplo, fazendo vídeos, imagens que são praticamente realistas se não fossem fantasiosas. Isso é só um dos exemplos, né? O problema proposto é averiguar o impacto do avanço tecnológico causado pela revolução digital, desde o começo do século XXI, que transformou e vem transformando o mundo e a sociedade brasileira, e o foco da pesquisa é como o legislativo brasileiro e a justiça acompanham essa nova realidade. E como esses autores estão atuando diferente, diante das mudanças cada vez mais velozes do mundo digital, que a cada dia exige novas regulamentações e interpretações, né? Utilizamos para essa pesquisa dois marcos jurídicos importantes na nossa legislação pátria, que são a Lei 12.965, de 2014, que é a Lei do Marco Civil da Internet. É uma lei que é de 2014, se você pensar, ela não é tão antiga, mas ela, por conta do avanço da tecnologia, da velocidade que praticamente acontece, todo dia novas mudanças, ela praticamente está ficando ultrapassada. E só tem praticamente 11 anos nessa lei, que estabelece o quê? Princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. E visa proteger direitos fundamentais, como a questão da intimidade. E a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei LGPD, conhecida, né, a 13.079 de 2018, baseado também na Lei de Proteção de Dados da União Europeia. Além desses marcos jurídicos, importante termos a Emenda Constitucional número 115 de 2022, que incluiu a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais. Então, veja que a proteção de dados ela já entra como uma garantia fundamental, né, para fixar a competência privativa da União para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais. Veja que o assunto é tão importante, tão sério, que a passa a ter uma competência privativa da União sobre esse tema. Então, a metodologia de pesquisa inclui análise das legislações que envolve o tema, como as leis que já foram citadas, né? A 12.965 e a 13.079, e seus reflexos nos direitos humanos e fundamentais, além também de analisar o julgamento da Corte Superior de Justiça do Brasil, o STJ, e o STF, relativo a essa temática, que é tão relevante na atualidade, pois envolve toda a sociedade, principalmente a proteção de direitos humanos, que deve ser uma proteção constante nessa nova era digital, que é um caminho sem volta, né? Que é um caminho sem volta. Então, mudança de paradigma nos últimos anos. No passado recente, quando a internet surgiu, a internet estava iniciando o debate era a respeito da garantia da liberdade de redes sociais, onde tudo era permitido, onde tudo podia ocorrer de forma livre. Hoje, com tantos acontecimentos que praticamente mudaram a ordem geopolítica do mundo, por exemplo, nós temos a Primavera Árabe, que foi um movimento que aconteceu por conta das redes sociais, que impactou mudanças na geopolítica do mundo árabe, que é um reflexo dessa liberdade que não foi tão controlada, né? Não estou aqui questionando a questão da legalidade ou não, do controle, mas a questão se há essa necessidade ou não. Atualmente, o debate é o contrário: é o controle das redes sociais, de internet, da carência de regulamentação jurídica, que não consegue acompanhar a velocidade das transformações, e o controle da proteção de dados. Então, hoje, a sociedade ela discute se há realmente essa necessidade de ter um controle mais efetivo dessas redes sociais ou não. Inclusive, a gente vai utilizar como exemplo o julgamento recente do STF aqui no Brasil a respeito da lei do Marcos da Garantia. Então, o exemplo que eu falei, o exemplo de caso, que a gente vai pegar para estudo será o julgado do STF, do Marco Civil da Garantia, o artigo 19 da lei. É um julgado do STF que serve de base para o nosso estudo de caso, é o julgamento da Lei 12.965, no artigo 19, que mostra a mudança de comportamento da sociedade em frente às mudanças impostas pela internet. Se antes tudo era permitido na internet, agora há o quê? Um questionamento sobre esse controle e principalmente a proteção dos direitos fundamentais. Você sabe que na internet você tem o quê? O julgamento das pessoas, o chamado Tribunal da Internet, as pessoas são condenadas antes do devido processo legal, há toda uma inquisição feita sem o devido processo legal, fora outras coisas que a gente pode enumerar da internet também. O foco do julgamento foi a constitucionalidade do artigo 19 da Lei 12.965. Então, o que que dizia essa lei? Qual é o contexto? O julgamento do STF analisou o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que estabelecia que a responsabilidade civil das plataformas por conteúdo gerado por terceiros só ocorria após o descumprimento de uma ordem judicial específica. Então, era preciso ter uma ordem judicial e depois, se ela não fosse cumprida, seria considerada ilegal. Qual é a base do julgamento? Foram dois recursos extraordinários, dois RESP, né? A base vem devido dois recursos, 10.037.396 e o 10.57.258. Os recursos extraordinários de 10.37.396 tem o 98.7 da repercussão geral, como relatório do ministro Dias Toffoli,
foi discutida a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Ele exige o descumprimento da ordem judicial de exclusão do conteúdo para a responsabilização do provedor pelos danos decorrentes de atos praticados por terceiro, ou seja, publicações feitas por usuários, né? Então, há um questionamento sobre isso. O segundo caso, já o recurso extraordinário 10.57.258, do tema 533 da repercussão geral, com a relatora do ministro Fux, né? Era discutida a responsabilidade de provedores de aplicativos e ferramentas da internet pelo conteúdo publicado por usuários. Mais uma vez, a questão da publicação por usuários. Assim como a possibilidade de remoção de conteúdos ilícitos a partir de notificações extrajudiciais. Veja que não seria notificação judicial, sim extrajudicial. Votos dos ministros, né? A decisão foi tomada por maioria de 8 votos a favor da inconstitucionalidade parcial do artigo e 3 votos contra. A votação ocorreu entre os dias 12 e 26 do mês passado, do mês de junho, que é um estudo de caso que a gente utilizou para trabalhar esse tema. Os ministros que votaram pela inconstitucionalidade argumentaram que a exigência de ordem judicial para a responsabilização limitava a proteção dos direitos humanos e a liberdade de expressão, permitindo a disseminação de conteúdos ilegais por mais tempo do que o necessário. Então, inclusive, o próprio voto do ministro, ele vai alegar que uma das manifestações que deu caso também a isso foi a questão do atentado do 8 de janeiro, na época da posse do presidente Lula, que as redes sociais estavam funcionando, aquele movimento que chamava a população de uma certa bolha para invadir o Congresso Nacional e quebrar. Os ministros que votaram contra a inconstitucionalidade argumentaram que a responsabilidade sem ordem judicial poderia levar à censura, ao cerceamento de liberdade de expressão. Foram eles o André Mendonça, Fachin e o Nunes Marques. Esses três ministros foram o voto vencido, né? Então passa a ter uma mudança de paradigma, o artigo 19 passa a ser considerado inconstitucional pela nova tese. Então, visão atualizada dos seus reflexos. O que é que nós temos? Na interpretação atualizada lida pelo ministro Dias Toffoli, na sessão do dia 26, recente, do mês passado, há um estado de omissão parcial, que ocorre do fato de que a regra geral do artigo 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos condicionais de alta relevância, com proteção de direitos fundamentais à democracia. A nova tese, né? Dessa nova mudança de paradigma em relação ao controle, né, desses conteúdos da internet, da rede social. Enquanto não houver uma nova legislação sobre o tema, o artigo 19 do Marco Civil da Internet deverá ser interpretado pela responsabilização civil das plataformas digitais, as chamadas Big Techs, por conteúdos publicados por usuários. Inclusive, ele cita também que na própria União Europeia já se trata esse tema dessa forma. Então, foi um basilar do voto foi a questão da legislação da União Europeia sobre esse tema. Esse foi o entendimento estabelecido pela maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal, que fixou uma nova tese, né? Ou seja, de proteção contínua dos direitos humanos. A demora da resposta legislativa. O ministro Barroso reforçou que o tribunal não está legislando, né? Tirou o que é chamado ativismo judicial, mas decidindo casos concretos, estabelecendo critérios que irão prevalecer até que o Poder Legislativo, se e quando entender apropriado, venha disciplinar a matéria. Então, uma reflexão aqui para praticamente a gente finalizar a nossa apresentação. O julgamento da constitucionalidade do artigo 19 da Lei Marco Civil da Internet mostra como o debate à proteção dos direitos humanos e fundamentais é um debate que sempre será contínuo e necessário, devido principalmente à velocidade de mudanças que a era digital impulsiona na sociedade. E muitas vezes leis que são aprovadas acabam sendo obsoletas e ou não atendendo à realidade que muda a cada instante. E por demora e omissão do Poder Legislativo, o Judiciário acaba tendo que interferir nessas questões. Então, mais uma vez, agradecemos a oportunidade, essa é a base do nosso estudo e estamos abertos para o diálogo. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Dr. Teodoro Júnior e Jusileia, bem como o Tancredo Neto. Eu aproveito já esta intervenção para eventualmente fazer aqui algumas considerações, como Presidente de Mesa, é uma prerrogativa que tenho. Na realidade, eu que fiz a revisão também do vosso artigo, tenho aqui algumas notas para a publicação que aproveito já para dar e para aproveitar a todo o auditório presente. Objetivamente, o artigo chama-se A Revolução Digital no século XXI e a necessidade contínua da proteção dos direitos humanos. É um tema bem delimitado, muito comercial no sentido de título de artigo científico, mas diria, o que falta
a delimitação do objeto do vosso estudo, que neste caso é o mundo ibero-americano e, em particular, o Brasil. Portanto, eu teria aqui uma primeira sugestão para vocês reflexionarem depois em grupo e depois eu verei na avaliação para a publicação. Talvez não fosse despiciando o vosso artigo passar a chamar-se, se assim entenderem, a Revolução Digital no século XXI, no Brasil e a necessidade contínua da proteção dos direitos humanos. No entanto, depois da sua apresentação, que foi brilhantemente cumpridora do horário, portanto, eu sei que teria muito mais coisas a dizer, mas disse o necessário e particularmente correto, de uma forma muito correta e sucinta, que é a aplicação da metodologia. E então eu reflexionei sobre mim próprio, portanto, também sugiro que o possam fazer, peço desculpa pela provocação. Na realidade, eu até manteria o título que vocês sugestionaram, eu faria, era um segundo título. Então a minha sugestão para a vossa reflexão e aprimoranço do vosso artigo seria a Revolução Digital no século XXI e a necessidade contínua de proteção dos direitos humanos, ponto, e um segundo subtítulo, estudos de caso, no Brasil, a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Jurídico da Internet. Fica um bocadinho menos bonito, mas fica completamente spot on naquilo que é a vossa metodologia e fortalece, eu penso, pelo menos da minha parte, o teaser para quem queira saber sobre esta matéria, tendo já no artigo a delimitação da metodologia, da proveniência e sob, neste caso, do que Estado é que estamos a falar, e dentro do Estado que é mais praticamente esta questão da inconstitucionalidade do marco jurídico, que muito veio mudar a reflexão nesta matéria no Brasil, como se pode demonstrar pelas conclusões do vosso artigo. Muitíssimo obrigado, deixo aqui estas sugestões, que utilizarão da maneira que acharem mais adequada, com toda a humildade científica que me cumpre. Nesta circunstância, nada, eu é que agradeço, é a minha obrigação. Eventualmente, isso é uma coisa que a presencialidade também ajuda, porque, como eu já tive a oportunidade de dizer, as avaliações são feitas em duplos pares cegos e para o nosso simpósio fui eu que criei o simpósio com a doutora Giovana e basicamente fui eu que assumi a avaliação científica de todos os trabalhos, nomeadamente os vossos, que estava aprovadíssimo para a apresentação. Mas depois na apresentação em si, dá-nos notas que eu próprio, tendo mais espaço para reflexionar e aqui mais descontraído, uma vez que estou a gerir e a poder também usufruir das vossas qualidades de apresentação, tenho estas pequenas notas que, parecendo pequenos nadas, no mundo científico vão fazer toda a diferença para as vossas graduações, para o impacto das citações dos vossos artigos e também é essa a minha função, senão não fazia sentido ser eu o coordenador do simpósio. Aliás, disseram-me de manhã, o senhor coordena muito bem. No dia que eu não consegui coordenar e não coordenar bem, acho que devem chamar outro e eu próprio me vou retirar. Portanto, nesta circunstância, acho que é essa a minha função e o brilhantismo da vossa apresentação que também facilitou o facto de ser um orador único, porque manteve sempre o raciocínio que o artigo já tinha de grande coerência, uma pequena coisa que é uma indicação, que vem perfeitamente detalhada no artigo, no título, transforma completamente o capítulo do livro em que ele vai estar inserido numa circunstância mais delimitada, o que leva a que logo na bibliografia e no índice a pessoa já saiba o cliente da ciência dos direitos humanos do Brasil e da Revolução Digital, que é um conceito muito interessante e que foram os únicos aqui no Congresso a abordar assim diretamente, e eu também gostava de depois, se tivéssemos tempo, reflexionar sobre o que é a Revolução não industrial, mas a digital, mas a Revolução Industrial Digital, porque agora já não há nada sem ser digital. Aliás, este Congresso começou por ser tudo presencial, não havia nada digital. E eu ainda continuo aqui com a minha caneta azul a fazer as marcações e tudo mais, mas até já o tempo das apresentações é contado digitalmente aqui no meu contador eletrónico do meu telefone. Portanto, o conceito de revolução digital é um conceito que está em crescente avaliação e que também faz muito o mote deste painel e desta apresentação e em geral deste simpósio como subtítulo também. Muitíssimo obrigado, espero que a gente se possa ver presencialmente, quem sabe em São Paulo numa próxima viagem e aproveito a deixa para apresentar a Patrícia Sardeto, que vem da PUC do Paraná, a Universidade também aqui uma declaração de interesses, próxima e amiga, onde estivemos agora, salvo erro, em maio, com o antigo diretor da Faculdade de Direito, o André Forloni, também ele próprio um fantástico tributarista e excelente advogado internacional e querido amigo, e penso eu, pelo menos o Iberojuros estará, eu estou nos painéis objetivamente também para integrar o Congresso em outubro, e estamos aí à procura de parcerias
para que eu seja uma mais-valia presencial no Congresso e não uma mais-valia digital a partir de Coimbra. Portanto, talvez a gente se possa ver. Portanto, Patrícia, o próximo evento do Iberojur vai ser em setembro. Não é no Brasil, mas não é no Paraná, mas o segundo do segundo semestre será em outubro e será no Paraná. Portanto, peço-lhe que esteja atenta às redes sociais e à indicação do Iberajur. Talvez nos possamos encontrar pessoalmente na sua Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Patrícia, para o mesmo tempo, sem mais, convido-a para apresentar a sua matéria, neste caso os princípios éticos e a sua importância no contexto da regulação da inteligência artificial, que também vou aqui abrir, tem sido a matéria que me tem passado mais na minha secretária e naquela em que eu estou a orientar mais teses de mestrado, algumas de doutoramento, e que eu tenho vindo a escrever um bocadinho fora do que são as minhas matérias dos direitos humanos e da biomedicina, e mais orientado para o direito constitucional contemporâneo, o direito público europeu e internacional e, sobretudo, para o direito constitucional contemporâneo. Seja bem-vinda, a sala é sua para 10 minutos. Obrigada, professor. É um prazer estar participando aqui do evento. A PUC Paraná, ela tem a sua sede em Curitiba, onde vai ser o Iberojur em outubro. O meu campus é em Londrina, é mais no interior, mas pretendo estar participando e quem sabe a gente se encontre lá, né? Será um prazer. É, eu sou professora de Direito Constitucional aqui na PUC, mas também das disciplinas que envolvem Direito e Tecnologia. Nós temos um grupo de pesquisa aqui na PUC em Direito e Inovações Tecnológicas, um grupo que já está fazendo 10 anos. Final de 2023, nós criamos um laboratório de inovação jurídica. Então, a temática aqui, né, em torno da inteligência artificial, embora esteja na moda, para a gente aqui também já é objeto de pesquisa há um bom tempo, e alguns reflexos, né, das novas tecnologias, da inteligência artificial no direito, né? Então, esse artigo aqui pretende ser um recorte, que é algo também, né, assim como o senhor falou, né, é objeto de pesquisa em várias linhas, né, falando de ética, a questão da regulação. Então, a proposta desse artigo aqui é justamente situar esse momento que nós estamos vivendo. A gente pode estar utilizando vários autores aqui, né? Um dos é o Klaus Schwab, que vai falar da quarta revolução industrial, porque acaba sendo, né, um dos mais citados, mas o que me chama a atenção aqui na fala do Klaus Schwab é justamente esse momento de ruptura, de novos paradigmas, de conexão entre as esferas físico, biológica e digital. Eu acho isso fantástico, né? Então, falando em termos de direitos humanos, não foi o objeto desse artigo, né? Mas a questão dos neurodireitos que estão despontando aí é fantástico nessa linha de pesquisa, né? Então, é esse contexto aqui da revolução, da quarta revolução industrial ou da revolução digital, né? Que nos interessa, que nós temos, então, novas tecnologias surgindo a cada momento, e, em específico, falando da inteligência artificial, né? É, é um tema que pode parecer novo para quem está começando a pesquisar, mas que a gente já vê aí, né, desde 1950, esse estudo mais específico, esse desenvolvimento mais específico da inteligência artificial, e a gente tem vivido nos últimos anos, talvez agora depois da inteligência artificial generativa, um auge de novo, né, do estudo e da pesquisa da inteligência artificial. A gente vê que nós temos aí, durante a história, né, altos e baixos. Na minha perspectiva, a gente está no topo, no pico aqui, né? Porque tem um grande desenvolvimento e impactos muito relevantes, né? E que interessam diretamente o direito. Então, nesse sentido, o objetivo aqui, né, do artigo
questionar qual o papel realmente dos princípios éticos e a sua importância na regulação da inteligência artificial, justamente porque falar em regulação diante de inovação tecnológica é sempre uma queda de braços, né? A gente tem que ter um equilíbrio é, muito importante, porque a inovação ela não gosta de ter amarras. E quando nós falamos em regulação, nós estamos controlando, amarrando alguns pontos, né? Então, esse equilíbrio é fundamental. E qual o papel, então, dos princípios éticos? Como objetivos aqui do trabalho, a proposta é, né? Está examinando o desenvolvimento da IA e das suas implicações, demonstrar como os princípios éticos, né, eles foram um ponto de partida para todo o trabalho de regulação da IA, destacar o papel da regulação e, por fim, analisar qual a importância dos princípios éticos, né? Se diante agora de algumas regulações que estão surgindo, os princípios éticos ainda são importantes. O método utilizado aqui é um método sistêmico, que eu gosto de trabalhar, que é o de Maturana e Varela. A gente, pelo método, é, a necessidade de conceitos estruturantes é importante para depois passar para algumas deduções. É, Adentrando já aqui nos resultados, né, e o que nós temos pesquisado, a gente percebe que esse movimento de regulação da inteligência artificial começou então com conversas em grupos de estudo, grupos de trabalho ali do Fórum Econômico Mundial, do G7, do G20, mas nós tivemos ali a partir de 2019 alguns documentos que foram editados no sentido de trazer princípios orientativos, né? Então, nós tivemos ali o G7 com o Global Partnership on AI, nós tivemos a União Europeia também com Ethics Guidelines for Trustworthy, G20 com princípios de inteligência artificial, o Fórum Econômico Mundial, a própria China, né, com princípios de governança de IA. Então, nós tivemos ali, a partir de 2019, vários documentos principiológicos. Em 2020, o White Paper sobre inteligência artificial da União Europeia. Então, a gente percebe que foi um caminho, né, inicial para algumas regulações que estão surgindo aí em inteligência artificial. Em especial aqui, a gente culmina essa jornada aí com o AI Act, né? Aprovado ano passado na União Europeia, que também vinha de um trabalho desde 2021, né? Ali da apresentação da Comissão Europeia, e que esse trabalho, né, de elaboração da lei aí, ele termina em 2024. A gente está fazendo agora em julho, né? Praticamente um ano aí da aprovação do AI Act. É um documento de referência. A gente tem aí como a primeira regulação em inteligência artificial. É, é lógico que para a gente falar de longe aqui no Brasil, né, a gente não faz parte aí da comunidade europeia. Até é interessante a gente estar participando desse evento em conjunto. Uma preocupação que me traz aí o AI Act é, é o tempo de implementação da lei, né? Porque a vigência do AI Act ela vai até 2027, né? Ela é escalonada. É, é lógico que a gente entende a complexidade da lei, mas também o ponto de preocupação né, a inteligência artificial avança a cada dia. Será que com esse prazo tão alongado ela já não vai estar defasada, né? Então, peço desculpas se não é uma observação adequada, mas de longe nos parece, né? E aí, nós temos aqui no Brasil também um caminho legislativo, então, nós já tivemos um projeto de lei
que até o grupo passado comentou, né, que foi aprovado no Senado, agora nós estamos na Câmara, então também esse movimento de regulação. Mas para finalizar, né, e ainda observando a questão do tempo, a gente volta na questão principiológica para verificar que ainda é necessário, por mais que a gente tenha regulações, os princípios éticos ainda vão balizar a conversa, né? Porque nós estamos falando de uma tecnologia que é global, com impactos globais e que muitas vezes a legislação não resolve e que os princípios aí deveriam trazer essa sustentação porque eles orientam, de certa forma, uma governança global, né? Alguns itens aí, né, que além da lei, né, a gente consegue, enquanto sociedade, entender que são importantes e devem ser respeitados. Então, é nesse sentido que o artigo caminha, começando pelos princípios e terminando pelos princípios. Então, agradeço, professor. Muitíssimo obrigado, professora Patrícia Sardeto. Dizer que eu nunca estive efetivamente então no seu campus da PUC, mas isso é uma coisa facilmente de corrigir. Portanto, uma vez no Paraná, um dos estados mais bonitos e maiores do Brasil, a mais transversal, portanto, penso que não ficará a muitos quilómetros de Curitiba. Portanto, eu próprio também me poderei deslocar lá à sua aula e fazer o meu contributo, se assim o desejar, dizendo que eu próprio, com a Giovana Cruz, temos alguma coisa escrito sobre neurociência e neotecnologia nesta área e nesta matéria, portanto, sempre poderíamos participar presencialmente ou online de uma aula com os seus alunos com algum interesse. Depois dá-lhe uma nota também muito interessante, não há nada a desculpar, pelo contrário, as visões de ciência, quanto mais próximas são do local, menos se vê. Portanto, o que é que a gente, quanto mais próximo está, menos se vê, é o sol. E neste caso, a visão do Brasil sobre o Regulamento de Proteção de Dados e sobre qualquer legislação é um diferente olhar científico e também mais despreocupado. Portanto, partilho do seu menor entusiasmo com os prazos apresentados e, eventualmente, sem nenhuma ingenuidade, também acredito que não se vão cumprir aqui na Europa, apesar de terem sido taxativamente feitos já a pensar um bocadinho largo, mas não foi suficiente para as necessidades que são feitas e para o trabalho que estava feito anteriormente. Portanto, começou-se a legislar muito sem se discutir ainda suficientemente. Para isso é que servem estes fóruns, portanto, muitíssimo obrigado pelo vosso contributo. Eu penso que o artigo, conforme me chegou para a avaliação, ainda não está acabado, portanto, depois agradeço que possa concluí-lo ainda que a pesquisa ainda não esteja terminada, porque assim também se solidifica e também se debate a ciência, os seus resultados, ainda que intercalares que tiver, vão ser debatidos também por quem vai ler as matérias e pode até, desde já está convidada, a submeter se não ao novo simpósio que a gente possa abrir para 2027 aqui na Rei João Carlos, a conclusão da investigação já numa fase a dizer, olha, lembra-se, professor, falámos no 2025, o livro publicou em 2026, ou até em 2027, como este que demorou 2 anos agora também, por razões até administrativas mais do que de ciência, já estava todo maquetado, a nossa parte do Iberajur estava concluída, a faculdade aqui é que teve alguma gestão mais administrativa a fazer, e como o livro é um livro de Tirano Blanc, tem muitas assinaturas para colher e também por isso é uma obra fantástica. Entusiasmos também a escreverem, porque vai sair efetivamente um excelente trabalho, mas o que pode acontecer é que em 2027, quando retornarem, já tenham nuances e twists diferentes de ciência e novas informações para dar, não repetindo o artigo, mas repetindo a matéria. E então, portanto, passando a uma segunda fase de tratamento de dados, que tenho a certeza que fazem, dá-lhe também os parabéns, porque 10 anos de investigação numa matéria tão ponteira, como dizem os espanhóis, mostra muita inteligência e muita inteligência científica também. Muitos parabéns para o vosso departamento, interdisciplinar já de si e para os seus alunos também, que têm a oportunidade de também beber disso e também já entusiasmá-los a poderem vir e escrever, nomeadamente consigo, em artigos no futuro. Ora bem, Inês Pereira de Sousa, acho que estava muito relaxada à espera que fosse o Marco Pereira Rodrigues a fazer a quarta apresentação, mas eu aqui, se estiver a ouvir-me, queria fazer Estou uma sim, professor.
não perdendo a nota de que tem uma cortina branca elegante, mas presumo que tenha também responsabilidades familiares e outras no horário português que corresponde a este. E nessa circunstância, hum, já que dei o privilégio à Patrícia Azevedo, e muito bem, de pleno direito, de abrir, nesta parceria também, de certo modo, familiar, não queria, portanto, ser disruptivo no sentido de não dar também a mesma paridade ao Marco, que aqui está também nessa circunstância. Portanto, mantendo esta elegância, vou convidá-lo a fazer a sua apresentação por uma razão. Não estamos a perder o momentum e então depois eu entrego a responsabilidade ao Marco, ficando a Inês depois obrigada a novas publicações, a estar presencialmente e eu depois deixo-lhe fechar de uma próxima vez. Inês Pereira de Sousa, querida amiga, vem listada aqui no meu programa como Universidade Católica Portuguesa, porque é uma obrigação dos banners desta instituição com quem colaboramos também desde a primeira hora. De qualquer das maneiras, julgo saber que é a Universidade Católica do Porto. E nessa circunstância e com essa afiliação, se não alterou entretanto, acho que não, eles têm inteligência de manter esta fantástica colega e investigadora para falar sobre the protection of women against domestic violence in European Union, recognizing these invisible refugees. Uma matéria altamente importante, também com um tom bastante pesado para esta tarde, mas muitíssimo importante e nunca são demais artigos de género, igualdade de género e de colocar estas matérias na agenda, sobretudo também em inglês. Muito obrigado, Inês, porque podem ser lidas e revisionadas em todas as partes do mundo e toda a gente pode dar a sua opinião, quer a sociedade, quer a comunidade científica. Então, para os mesmos 10 minutos, a sala é sua, seja bem-vinda. Muito obrigada. Gostaria de dar uma nota introdutória agradecendo a organização deste congresso e aqui ao nosso brilhante anfitrião, moderador, Sr. Professor Doutor João Proença Xavier. Muito obrigada pelas palavras que me dirigiu. É verdade, mantenho a filiação, Universidade Católica Escola do Porto. É verdade que aqui represento então neste painel, infelizmente de forma online e não presencial, por razões não só profissionais, mas também por ter tido um bebé recentemente, que é do conhecimento de alguns colegas e, portanto, tenho obrigações familiares acrescidas neste momento que me impõem que esteja em Portugal. Ora, vou fazer compartilhar aqui a minha tela. Espero que já estejam a ver. Creio que sim. E então vou, com esta pequena introdução, vou ter de alterar para inglês, uma vez que submeti a minha apresentação e irei submeter também o meu paper em inglês. So I'm going to switch for English and the theme of my presentation is the protection. Em português, se achar confortável, não tem qualquer restrição aqui do Presidente da Mesa. Está liberado. Não quero... Muito obrigada. Vou apresentando, mas podemos certamente debater alguma ideia em português. So the theme of my presentation is the protection of women against domestic violence in the European Union and recognizing these invisible refugees. So I'm going to approach an idea of protection of women under refugee international and European law and its implications on the today protection of women against violence and domestic violence. So I'm going to start with some words of Ursula von der Leyen, our European Commission President. On 8th of March, yes, of course, on the Women's International Day of last year, when Ursula von der Leyen emphasized that for the first time the European Union pushed through the first ever European law to end violence against women. She was addressing a directive of 2024 1385 on combating violence against women and domestic violence. And according to her words, because there can be no equality without freedom from violence. Of course, we are talking about equality between men and women, and there can be no equality in the environment of violence, of domestic violence.
equality needs some autonomy, dignity, and autonomy for women to persevere and to lead their life with freedom. Well, starting with legislation, I have two key notes on my speech, one for the legislation, one for the case law of the European Court of Justice, starting with the directive on combating violence against women and domestic violence. This is the first ever legislation adopted by European Union imposing the need for the member states or imposing a duty for the member states to criminalize certain conducts and to sanction with some determined years certain conducts. We are talking about conduct such as female genital mutilation, forced marriage, non-consensual sharing of intimate and manipulated material, cyber stalking, cyber harassment, cyber incitement to violence and hatred. We are talking about various forms of online and offline violence. So this is my first keynote. Imagine that directive, it goes beyond what is established on the Istanbul Convention. Istanbul Convention, for those who don't know, is the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence. And the Istanbul Convention do not approach cyber violence. So my first note for the directive is that the directive is innovative in this matter. Also, the directive provided for sanctions. For example, for the first two crimes, female genital mutilation and forced marriage, the directive foresees an imprisonment of at least 5 and 3 years for the member states to impose on their territory. So this is a real imposition, a real obligation for the member states to criminalize and to impose effective sanctions on combating violence against women. Well, I approached some ideas of domestic violence, forced marriage, gender-based violence, and as well, I'm going to talk about persecution of women and honor killing. This is my key words for today's presentation, and I would like to leave you with this idea that all these keywords are related to some kind of honor. Because in many societies, and quoting UN Special Reporter Radhika, in many in many societies, the ideal of masculinity is related to the notion of honor, and the honor generally resides on the woman's body. So regulation of such behavior, of the female behavior, might, in extreme cases, involve honor killing. Well, regarding all these key words, I'm going to approach a case law of the European Court of Justice, the judgment of January 2024, known as WS, but also known as Femmes Victimes de Violence Domestique, where a court determined some progress in the field of refugee law. In this case, a Turkish and Kurdish woman applied for international protection. She claimed she was forced to marry at the age of 16. She was also subject to domestic violence during their married life, and her biological family and also her in-laws were aware of the situation and not only refused to assist her, but also added to the violence and threats against her. Well, she also claimed a fear for persecution as a woman victim of domestic violence, and a return to Turkey would expose her to an honor killing or forced marriage. She applied for international protection to Bulgaria.
And Bulgarian authorities, the competent authorities, refused her application since domestic violence was not a ground for international protection and is not a ground for international protection, according to Directive 2011/95. Well, WS, unsatisfied with the result, lodged an appeal for a Bulgarian court, which suspended the instance and asked the Court of Justice, in preliminary reference context, if a third country national who claims that she will face the risk of being a victim of an honor crime or a forced marriage and of being exposed to acts of domestic violence committed within her household, if she returns to her country of origin, Turkey, might benefit from international protection under such directive. Well, such directive is the directive on the standards for qualification of third country national and stateless persons. And according to Article 10, number 1D, there's no reference to women as a group that need protection or that are a victim of persecution. Besides that, the Advocate General, Richard de la Tour, on his opinion of April 2023, affirmed that its article must be interpreted as meaning that a third country national might be considered to belong a particular social group by reason of her gender, provided that it is established that, in addition to her gender alone, she has a distinct identity in her country of origin, which means that women, if they are perceived in a different way comparing to men in a country of origin, they should be protected and they should have international protection as refugee. The Court of Justice agree with this position of the Advocate General and declare that women as a whole might be considered as belonging to a particular social group within the meaning of the directive, where it is established that in the country of origin they are exposed to physical or mental violence, including sexual violence and domestic violence. Well, this is innovative. This did not result from the directive or any other law, international or European law. This is innovative for the Court of Justice and for the European Union that declared that women, just because they are women, they need to be protected by acts of persecution. Well, let me remind that we are talking about a Turkish national. And the European Court of Human Rights in Strasbourg already recalled in 2009 that the climate in Turkey was conducive to domestic violence. Imagine now that Turkey withdrew from the Istanbul Convention 4 years ago. Imagine now the climate in the country. And as well, we should remember that this decision, this judgment, was also adopted in the same year of the directive, mentioned by me at the first place, and also in the same year of other judgments relevant on the protection of women, such as Afghan women. Remember this, or just a summary of these two cases, starting with the European Court of Human Rights. In Opus versus Turkey, the Court of Strasbourg declared that national authorities fail to take reasonable measures to protect life, to protect integrity, and it led to a breach of Article 2 and 3 of the Convention of Human Rights. It results from the position of the court that the right to life not only obliges states to refrain from international and unlawful taking of life, but also to safeguard
the lives of those who live or who are in its jurisdiction. It has a negative obligation and also a positive obligation. And the third judgment, the judgment of two Afghan women who claim for international protection, the Court of Justice declared that forced marriage is comparable to a form of slavery. This is extremely important in our century. Forced marriage is not only a crime, but is also by a court, an important court, compared as a form of slavery, prohibited under Article 4 of the ECHR. And the lack of protection against gender-based violence and domestic violence constitutes a form of inhuman and degrading treatment. This is an incredible, severe statement to condemn the Taliban regime and also the violation of women's rights in the country. And with this context, the Court of Justice declared that discriminatory measures against Afghan women taken by the Taliban regime, taken as a whole, affect women to an extent that they attain the level of severity required to constitute acts of persecution. With this reasoning, the court stated that women who are Afghan national should be considered refugees, and the national authorities don't need to do an individualized assessment of the risk. In other words, gender and nationality are more than enough to declare that they need international protection. To conclude my presentation, I'm going to start in a way, I'm going to finish in a way I started. The protection of women just because they are women. This is the tone of these three judgments. Well, in fact, the European Court of Justice judgment, these two case law, are in line with the European Court of Human Rights. The Luxembourg are in line with the Strasbourg Court, and they reveal a gender-sensitive approach. This is clear for the case law addressed by me today. Also, I would like to leave a note that even in the absence of a ground for international protection as a refugee, women at risk of persecution should be protected just because they are women, just because they are perceived differently in their country of origin. The European Court of Justice strengthens the protection of women as a refugee, and it also contributes to a progressive evolution of international refugee law, ensuring that women subjected to oppression receive such protection. And in my opinion, with this view, the court allowed the recognition of invisible refugees, women exposed to violence based on gender and domestic violence who do not fulfill any ground for international protection before. Well, this was my presentation. Switching to Portuguese, muito obrigada. Esta foi a minha apresentação. Estou à disposição para qualquer questão e agradeço a todos a atenção. Thank you very much, dear Inês Pereira de Sousa. Now switching to Portuguese. Nem mesmo a frieza do dialeto anglo-saxónico e consegue retirar a sua doçura natural a apresentar matérias de tanto peso e coragem científica também em continuar a abordar, porque nunca são demais estas chamadas de atenção. Dar uma nota também de interesse pessoal. Primeira vez que eu estudei Direitos Humanos e Igualdade de Género foi exatamente há cerca de 25 anos, 19 anos, no doutorado passado e presente de los Derechos Humanos, numa aula da Maria Esther Quinteiro, professora catedrática agora da Universidade de
portucalense do Porto, mas na altura na Universidade de Salamanca, e diretora deste projeto doutoral no qual eu depois concluí os meus estudos académicos como professor, e dizer que, independentemente da língua em que é feita esta comunicação, ela teria perfeitamente lugar numa masterclass sobre igualdade de género e direitos humanos na atualidade, como tinha, infelizmente, há 20 anos atrás, quando eu comecei a minha carreira nos direitos humanos. Portanto, Inês, bem-vinda, é sempre bem-vinda, online ou presencialmente, mas Muito já obrigada. tem muito gosto em a ter cá, para depois também podermos fazer este networking necessário entre as nossas universidades, porque, se bem me recordo, a última vez que a vi presencialmente foi entrar na Rei João Carlos, não aqui, Foi mas precisamente há 2 anos. exatamente na Calha Quintana, quando eu estava a terminar a mesa que estava, para ir fazer uma reunião e depois regressar para ouvir a sua comunicação. Portanto, é tempo demais para não fazermos esta partilha e esta repostinação, e como viu, o livro saiu ontem, portanto, na base de dados do Iberojur, não sei se já foi carregado, mas depois irá ver também o seu artigo lá, salvo erro, são 400 páginas, eu ainda não tive oportunidade de o ver, embora já o tivesse indexado nas bases da Dialnet, para todo o mundo poder, pelo menos, investigar e ver a força do trabalho que foi feito há 2 anos atrás, como irá acontecer com este. Portanto, não deixe de submeter o seu artigo completo em inglês, vai ser publicado, sim senhor, em inglês, é uma das línguas também aqui oficiais deste congresso, inglês, português e espanhol e talvez italiano, não sei o que é que vão dizer aí a coordenação, não me recordo de ter nenhum artigo CIDIG em italiano, mas é sempre uma boa abertura ao mercado científico internacional. Bem-vinda e, neste caso, agora presencialmente, embora por meio digital, mas pelo menos pessoalmente, dar-lhes parabéns pela sua recente maternidade. Muito obrigada. Muito obrigada. Saber alguma coisa sobre a genética ou sobre a bioética, dizer-lhe que naturalmente a genética não cai longe da árvore, portanto, naturalmente já é um reconhecimento. Esperemos que sim, esperemos que sim. Muito obrigada. Para a sua família. E agora sim, Marco Rodrigues, doutor da Universidade Portucalense, dar aqui também uma declaração de interesse. Eu sou membro do JP desde sempre e fui logo convidado para o Human Rights Dimension, no primeiro grupo certificado de Direitos Humanos em Portugal, vindo do meu doutoramento, já doutorado, mas ainda não professor nem de Direito nem de Direitos Humanos, para a Universidade Lusófona do Porto, onde ainda hoje me mantenho, neste caso no projeto da doutora Eva, coordenada pela doutora Eva, Health for All, e apoiado também pela União Europeia e, claro, a colaborar com o JP desde a primeira hora. Também aqui uma declaração de interesses, ainda não corrigi o artigo que eles me enviaram, porque não tenho agenda, como viram, nem trouxe o meu computador para poder estar aqui plug and play, portanto não sei se vai ser até eu ir de férias judiciais, portanto se me estão a assistir no IJP, doutora Fátima, eu depois vou-me retratar, mas como ela pode ver, quer pelas redes sociais, quer pelo televisionamento das nossas conferências internacionais, eu não tive tempo ainda para estar sentado e analisar o artigo em inglês, larguíssimo, que eles mandaram sobre direitos humanos, quando eu estava no Brasil, portanto, disseram, mandámos há 2 meses, claro, mas eu não estava cá e depois quando tive que fazer os meus serviços naturais e ainda não houve essa oportunidade, talvez seja bom desta revisão da revista, que neste caso é a A1 e que recomendo que toda a gente possa também lá publicar, passa publicidade, não seja eu a fazer esta revisão deste último artigo, se tiver qualidade para sair agora, talvez não seja eu a conseguir terminá-la. Marco Henriques, ou Rodrigues, peço desculpa, proteção dos direitos humanos na sociedade digital, desafios jurídicos atuais e emergentes. Queremos saber tudo para fechar dentro dos 10 minutos, exatamente no momento correto, este magnífico painel que tive a honra de coordenar e de, neste caso, moderar pela segunda vez, ontem um e hoje outro. A sala é sua. Bem-vindo. Muito obrigado, Sr. Professor. Antes de mais, agradecer ao Dr. Fábio Veiga e ao Iberojur e, claro, uma palavra de apreço ao Sr. Professor, que é sempre um gosto de fazer parte da sua mesa moderada por si, como sempre nos tem habituado. Reforçar que este artigo é uma coautoria com a doutora Patrícia Ângeles Azevedo e trata precisamente da proteção dos direitos humanos na sociedade digital, desafios jurídicos atuais e emergentes. Cumpre-me dizer então que o direito digital é um novo território jurídico, onde daí advém cujos direitos humanos possam ser afetados pela transformação digital e, na nossa opinião, é de facto que eles são afetados. A transformação digital vem alterando profundamente as dinâmicas sociais, económicas e políticas a uma escala global. A crescente utilização de algoritmos, a recolha massiva de dados pessoais e a proliferação de plataformas digitais vieram de redefinir
o modo como os indivíduos se relacionam entre si, com as instituições e com o próprio Estado. Este novo cenário, os direitos humanos são colocados perante desafios inéditos que exigem uma reflexão jurídica crítica e atualizada. E um bom exemplo, podemos até referir a história de um bom amigo que foi para um país exterior, onde utilizou o reconhecimento facial para entrar num apartamento, num imóvel que tinha arrendado para pernoitar. Ou seja, daí se nota a crescente utilização dos algoritmos e, no fundo, dispor da imagem na base de dados mundial, acaba por ser. A internet é mundial de facto. Cumpre-me então citar Norberto Bobbio, que nos diz que o problema fundamental do nosso tempo não é tanto de justificar novos direitos, mas sim o de proteger os direitos já proclamados. Assim, a dificuldade não reside apenas na proclamação dos normativos dos direitos, mas sobretudo na sua efetivação em ambientes digitais complexos e frequentemente opacos. Temos que a evolução tecnológica e a agilização generalizada da sociedade tem levado à emergência do direito digital enquanto ramo autónomo interdisciplinar do direito. Este novo campo jurídico não se limita a adaptar normas pré-existentes ao contexto digital, mas pretende construir um corpo normativo específico para regular as relações mediadas por tecnologias digitais, tais como a inteligência artificial, os big data, as redes sociais e as plataformas online. Cito também Luciano Floridi, que define, melhor dizendo, o direito digital como o conjunto de princípios, normas e instituições destinadas a regular o uso das tecnologias de informação e comunicação, em especial ênfase na proteção dos direitos fundamentais. Evidencia assim a necessidade de uma abordagem integradora que considera não só as questões tecnológicas, mas também os impactos sociais, éticos e jurídicos decorrentes da digitalização. A União Europeia, como já foi dito anteriormente, tem desempenhado um papel relevante na construção do direito digital, nomeadamente com a adoção do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que estabelece normas rigorosas, ou pretende estabelecer, para o tratamento de dados pessoais e reafirma os direitos dos titulares no contexto digital. A nós, apraz-nos, é que não consiga acompanhar tão velozmente como a evolução da tecnologia. Mas aguardemos. A RGPD é apenas um dos instrumentos necessários, sendo crucial desenvolver um quadro regulatório mais abrangente que aborda outras áreas, como a responsabilidade civil e penal por atos digitais, os direitos digitais emergentes e a ética na adoção das tecnologias. Sabemos, pois, que a sociedade digital afeta diversos direitos humanos, sendo que alguns assumem especial relevância face a novas tecnologias. Entre esses, destacam-se o direito à privacidade, à liberdade de expressão, o direito à informação, à igualdade e à não discriminação. A propósito de liberdade de expressão, corre termos no tribunal em Portugal uma questão de uma sátira a um grupo de cantores que expõe, ou melhor, não só os danos como eles promovem, mas põe em causa talvez a liberdade de expressão. Falta ver o resultado desse julgamento. O direito à privacidade é talvez também o mais diretamente impactado pela recolha massiva e pelo tratamento automatizado de dados pessoais. A vigilância digital realizada por entidades públicas e privadas levanta questões sobre o controle dos dados, a transparência e o consentimento informado. Ora, aí tenho que fazer aqui uma adenda ao dito pelo Sr. Dr. Proenço Xavier, na minha função de órgão de polícia criminal, e estão usuais na América, mas não no nosso país, das câmaras utilizadas pelos agentes, qual o seu consentimento ou então qual a proteção da privacidade. Sabemos, pois, que um dos principais problemas reside na responsabilização por decisões automatizadas e pelos potenciais danos que esta possa causar. Algoritmos de inteligência artificial são frequentemente caixas pretas, isto é, sistemas cujos processos internos são opacos mesmo para os seus criadores, o que dificulta a identificação clara da responsabilidade legal em caso de discriminação, erro ou violação de direitos fundamentais. Como destacam nele, os sistemas algorítmicos podem perpetuar e amplificar preconceitos, criando danos que são difíceis de detectar e corrigir. Sabemos também, e uso o exemplo das plataformas sociais, que as pessoas, ou os indivíduos, se não quase todos, óbvio, mas grande parte, usa redes sociais para no fundo, discriminar ou ostracizar determinados grupos de indivíduos.
Em questões de natureza global da internet que desafia os conceitos racionais de soberania e jurisdição, uma plataforma digital pode operar em múltiplos países, submetendo-se a diversas legislações simultaneamente. A aplicação territorial do direito, estruturada segundo as fronteiras nacionais, revela-se insuficiente para conter as dinâmicas transnacionais do ciberespaço. Voltando à parte que eu estava a falar inicialmente, ou falei também, a questão da segurança, que me toca pessoalmente, a segurança nacional e a prevenção do crime são frequentemente invocadas para justificar práticas de violência digital extensiva que podem colidir com os direitos à privacidade e à liberdade. A questão das câmaras que se promovem, ou se promove, ou que se entenda, ou que se pressupõe que as agentes de segurança tenham que utilizar. O equilíbrio entre essas finalidades conflituantes é delicado e requer um controle jurídico rigoroso para evitar os abusos. Como sublinha Floridi, o desafio reside em garantir que as políticas de segurança respeitem os direitos humanos e sejam transparentes, proporcionais e sujeitos a mecanismos de controle adequado. Em termos de conclusão, e para não me ficar no meu tempo, resumo que a sociedade digital impõe um desafio paradigmático ao direito e à proteção dos direitos humanos. Dou por fim a minha apresentação. Muitíssimo obrigado, Dr. Marco Rodrigues, e neste caso Patrícia Azevedo também, a repetir, pela vossa comunicação e por nos trazerem várias vieses, como se costuma dizer no Brasil, sobre o perigo do direito digital. E acho que fechamos, na minha humilde opinião, com chave de ouro este painel, Direito Digital e o Impacto da Tecnologia nos Direitos Humanos no século XXI, porque para além destes 5 artigos aqui já detalhados e apresentados e defendidos por este magnífico pleiade de investigadores internacionais, há a juntar mais meia dúzia de investigadores que submeteram a esta matéria. Aliás, eu próprio irei ter um certificado único, mas na realidade era tanto trabalho com tanta qualidade que gerou em si 2 painéis por questão da oportunidade científica, mas estão todos neste caldo do que é o direito digital e o impacto da nova tecnologia na proteção dos direitos humanos na contemporaneidade. Nessa circunstância, tenho que dar os parabéns a todos e a vocês em particular, porque já concluíram, não sei, não o envio, mas já vieram com o artigo, submeteram um artigo completo, portanto estão mais facilitados. Obviamente, o segundo par cegos não serei eu a fazer, mas quer num artigo, quer no outro, eu já dei pequeníssimas notas, até mais num do que no outro, porque os artigos já vêm no sistema Iberojur e traziam já um lastro científico que à partida não me faria dar nenhuma outra nota, portanto estão já de parabéns, devem cumprir o prazo e juntar os artigos efetivamente já revisionados com as pequenas notas que aqui passamos, para poderem dar à estampa. Aproveitando para fechar o painel, vou pedir a toda a gente que está na sala virtual que possa ligar as câmaras para fazermos, ainda assim, daqui para o mundo todo, uma fotografia. Eu com o Marco e com a Patrícia aqui na sala e com o nosso banner do Iberojur e todos vocês connosco aqui na tela virtual, se ainda me estiverem a ouvir. Portanto, pedi a todos que pudessem ligar a câmara e tentarmos que fiquem aqui juntamente connosco. Entretanto, vou pedir aqui também a quem esteja que nos possa fazer a fotografia da praxe para encerrarmos este painel e passarmos a sala para os próximos trabalhos. Bruna, vou-lhe pedir que faça a foto nos nossos... Isso mesmo. Obrigado, Inês. Estender aqui a tela. Patrícia, Júlia, Jusilene, agora... Aqui a fixação do nosso... Isso mesmo. É isso. Pronto, vão ficar na foto na mesma, onde quer que estejam, e depois logo imediatamente vamos fechar aqui este painel e ficam liberadas para ficar no painel a seguir ou eventualmente continuarem com a vossa investigação ou acederem às outras salas virtuais a ocorrerem no momento. E neste caso aqui, vamos fazer um X, se calhar não me vou levantar da mesa porque tenho aqui todos os colegas e vamos fazer a partir daqui a fotografia institucional deste painel. Foi uma honra agradecer à doutora Giovana que comigo acreditou em fazer este desafio e a vocês que
tornaram este meu trabalho muito mais fácil, muito mais prazeroso e cientificamente muito mais produtivo quando todos conjuntamente fizermos o nosso artigo. Nós próprios também vamos pertencer ao livro, eu vai ser com a minha ponência plenária, com o meu artigo científico que apresentei nas plenárias da manhã e que já era dedicado a esta matéria do simpósio, que é para eu próprio também poder integrar o livro junto com quem eu desafiei para investigar esta matéria. Até lá, vamos nos encontrando numa universidade perto de nós. Não percam as publicações Eurojur e as redes sociais e não percam os prazos para submissão. Agora todos, pelo menos os europeus, vão estar de férias, vão ter algum tempo, mesmo a Inês, porque da maternidade não se pode meter férias, mas terá algum tempo mais tranquilo em casa, longe dos afazeres da universidade, para poder formatar o seu artigo devidamente e enviar para a gente. Também já estava quase revisto, não tinha, mas tem aqui umas nuances depois da formatação do artigo em si, que tem que ser para ficar no formato de todas e todos. Bem-vindos e muito obrigado a todos vocês. Uma salva de palmas. Doutor Vinícius Ferreira, foi um gosto tê-lo na sala virtual a coordenar estes trabalhos e todos nós, a partir